questão 73 fala que o casal Pierre e Marie Curie são conhecidos na história da ciência pelas inúmeras pesquisas envolvendo compostos radioativos, como sais de urânio. Então, eles fizeram uma pesquisa com sais de urânio. Beleza. É atribuída a Marie Curie a descoberta de elementos químicos radioativos, entre eles o rádio. Sobre a obtenção do elemento químico rádio, é correto afirmar que ele é... Então, é o seguinte, a gente tem que entender que elementos radioativos, que a gente chama de isótopos radioativos, como, por exemplo, o urânio, são átomos muito grandes. Então, a gente tem aqui o urânio 92, o que quer dizer que ele tem 92 prótons. E a massa dele é igual a 238. Só para você ter uma ideia, o núcleo do átomo do urânio tem 238 partículas, entre elas sendo 92 prótons. E como esses átomos eles são muito grandes, esses elementos eles são instáveis demais. Por isso que eles são radioativos, porque eles vão emitir partículas e energias radioativas, como partículas alfa e partículas beta. E a gente sabe que a partícula alfa tem 2 prótons, ou seja, tem mais 2 de carga e 4 de massa. E a gente sabe também que o beta é o elétron beta, né? Então, ele é uma partícula com carga de -1 e 0 de massa. O que acontece com o urânio? Para ele ser transmutado e virar um outro elemento químico, ele vai emitir partículas alfa, beta e gama. E a gente sabe que o gama é apenas uma energia. Então, o gama, ele não tem carga e nem tem massa, mas ele é muito energético. Então, esse átomo de urânio, ele começa a ficar instável. E aí ele começa a emitir essas partículas. Olha só. Então, quando o urânio ele emite o alfa, por exemplo, quando ele pode emitir 2 partículas alfa. E aí ele começa a sofrer uma transmutação, ele vira um outro elemento químico. E a gente sabe que um alfa tem 2 prótons, ou mais 2 de carga e 4 de massa. E o urânio, ele acaba virando um outro elemento, que eu vou chamar de elemento X. Então tá aqui, elemento X. A gente vai ter que descobrir qual que é a carga desse elemento, ou Z, o número de prótons que esse elemento tem, e qual que é a massa atômica desse elemento. E a gente faz um cálculo dessa reação nuclear, dessa transmutação. Então, olha só, tudo que eu tenho de massa no urânio tem que ter de massa somado nessas partículas alfa e na massa atômica. Então, olha só, de vermelhinho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a massa atômica e vou somar desse lado com a massa dos alfas que estão aqui. E vou igualar com a massa do urânio inicialmente. Então, olha só como é que fica. Então, para eu descobrir a massa atômica do elemento químico, então, a massa atômica do novo elemento químico após a transmutação, eu acho que eu não posso escrever aqui embaixo, porque eu estou com a câmerazinha aqui. Então, deixa eu apagar aqui para fazer mais para cá. Agora que eu vi que eu estava escrevendo em cima do meu íconezinho. Então, olha lá. Então, para eu achar a massa atômica, lembra quando Lavoisier disse que tudo que existe de massa nos reagentes vai ser igual às massas dos produtos? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, para eu descobrir essa massa, eu vou igualar esse carinha aqui, somando com esses 2 carinhas aqui. Então, fica o seguinte, olha só. 238 vai ser igual 2 vezes a massa do alfa. Então, vai ser igual a 2 vezes a massa de alfa, que é 4, mais 1 vez esse novo elemento que vai surgir aqui. Então, vai ser igual a massa atômica. Vou fazer um cálculo simples. Então, 238 vai ser igual a 8 mais a massa atômica. Ou seja, eu vou isolar essa massa atômica passando esse 8 para cá. Fazendo essa conta simples, a gente tem que a massa atômica do elemento após a massa atômica do próximo elemento
Após o urânio emitir 2 alfas, vai ser 238 menos 8. Ou seja, a nova massa atômica desse elemento é de 230. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar a massa atômica de 230. Só que isso não quer dizer nada, porque existem isótopos que são isóbaros, que contêm a mesma massa. Só que, para você saber quem é esse elemento aqui, você tem que descobrir quantos prótons que ele tem, porque os prótons, eles são quem? Eles são o RG do elemento químico. Então, se eu encontrar quantos prótons tem aqui, eu sei quem que é esse elemento. Então, vamos lá. Vamos fazer o mesmo que a gente fez. Então, para eu achar os prótons aqui, olha só, vai ser o seguinte, 92 é igual a 2 vezes a quantidade de prótons aqui, que é 2 vezes 2. Isso aqui é igual, aliás, mais o Z. Então, eu encontro o Z, que eu fiz isso aqui, ó. 92 é igual a 2 vezes esses dois prótons, mais Z. Eu vou isolar Z aqui, então vamos lá. Ó. Z vai ser igual a 92 menos 4, porque eu estou passando esse 4 para cá. Logo, Z vai ser igual a 88. Ou seja, se você olhar na tabela periódica, o 88 é o elemento rádio. E aí você mata essa questão porque você sabe que aqui acontece uma transmutação do urânio. Logo, esse X aqui, ele vai ser o rádio, que foi um dos elementos que Marie Curie descobriu. Então aqui a gente tem 88 e aqui a gente tem 230. Ou seja, qual questão que é essa aqui? Olha só. A. Obtido pela destilação fracionada do petróleo, mas o petróleo é um hidrocarboneto. O que tem a ver com rádio isso aqui? Nada a ver. Encontrado livre na natureza e pode ser extraído de jazidas de minério de ferro. Não, também não tem nada a ver. Que porque é o seguinte, alguns compostos que contêm o minério de ferro, ele é rico em enxofre, em carbono e outras coisas, mas não tem urânio. Agora, a C, olha como é que ela vai encaixar certinha. Ela vai ser extraída do óxido de urânio, que a gente tem esse carinha aqui, ó, óxido de urânio, e o que a Marie Curie fez foi isolar o urânio. E aí esse urânio ele fica instável e ele começa a emitir a radiação. A radiação essa que pode ser alfa, beta e gama, e aí você transmuta o urânio para o rádio. Então tá aqui, ó. Então é exatamente assim que ela conseguiu entender e descobrir um novo elemento químico. Então ele é extraído a partir do óxido de urânio, visto que é um produto do decaimento do urânio, ou seja, é o urânio perdendo a massa. Sacou? Então essa é a letra C. Beleza?